Tá? Então, o primeiro resultado aqui... A prova vai continuar sendo o mesmo geométrico ao longo das aulas. É, exatamente. Tá. Deixa eu ver. Tá abertinho, tá abertinho. Dados A real e C positivo, tá? Essa integral aqui, integral de A mais infinito de E elevado a menos cx dx, que é a integral imprópria, essa integral converge, tá? A prova disso, a prova aqui é simples, pelo seguinte, porque essa integral imprópria, quem é? É o limite com U tendendo a mais infinito da integral de A a U de E elevado a menos cx dx. Então eu tenho que provar que isso aqui é um número real. Então isso aqui é o limite com U tendendo a mais infinito. Quem é que dá essa integral? Menos U sobre C. Menos E elevado a menos cx sobre C. Menos E elevado a menos cx sobre C. Derivada dessa função da E elevado a menos cx. Tá? Isso aqui de 0 a 1. Então, de A a 1. De A a 1. Tá? Então, isso aqui dá o limite com U tendendo a mais infinito. Valor dessa função no U, né? Dá menos E elevado a menos CU sobre C, tá? Mais E elevado CA sobre C. E com U tendendo a mais infinito, o limite disso aqui é 0, tá? Porque o C é negativo. Então, E elevado a menos CU com U tendendo a mais infinito tende a 0. Então, isso aqui dá E elevado a CA sobre C, que é um número real. E elevado a menos CA sobre C, que é um número real. Então, conclusão, daí, essa integral imprópria, a integral de A mais infinito, que é esse limite, né? E elevado a menos cx dx converge, e o valor dela é igual a quê? E elevado a menos CA sobre C. Então está aí encerrado. Outro resultado interessante é a seguinte proposição. Dados P real e C positivo, se você tem P real e C um número positivo, o limite de x elevado a P sobre E elevado a Cx, com x tendendo a mais infinito, P real, tá? P real e C positivo. Esse limite aqui é 0, tá? Tá bom? A prova disso é simples. Prova. Primeiro você observa o seguinte. Se P é negativo, então o limite com x tendendo a mais infinito
de x elevado a p sobre e elevado a cx, isso aqui não é uma indeterminação. Não é uma indeterminação por quê? Porque isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre e elevado a cx vezes x elevado a menos p. E como p é negativo, menos p é positivo. Então o limite com x tendendo a mais infinito desse fator é mais infinito. Como c é positivo, o limite desse fator é mais infinito, o limite do denominador é mais infinito, o limite dá zero. Pronto. Tá? Se p é zero, mais fácil ainda. Se p é zero, então o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a p sobre e elevado a cx, isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1 sobre e elevado a cx, que também dá zero, porque o limite do denominador é mais infinito. Tá? Uma indeterminação você tem quando P é positivo, porque quando P é positivo fica mais infinito sobre infinito. Aí dá indeterminação. Mas você observa o seguinte, ó. Dado N natural não nulo, quem é o limite de x elevado a n sobre e elevado a cx? Limite com x tendendo a mais infinito. Enquanto for nessa... Isso aqui dá uma indeterminação, dá infinito sobre infinito. Então eu posso aplicar L'Hopital. Tá? Porque n é natural não nulo. Então o limite dá o n. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. E enquanto for necessário, eu posso passar para cá, ó. Aplicando L'Hopital, isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito. Isso aqui fica n vezes x elevado a n menos 1. Sobre c vezes a elevado a cx, limite o quociente das derivadas. Se o n é 1, morreu. Vai dar zero, porque aqui em cima, né, limite com x tendendo a mais infinito. Se o n é 1, isso aqui fica x elevado a zero, fica só o 1. Então dá... Mas se não for, se o n for 2, continua sendo infinito sobre infinito, eu continuo aplicando. E eu vou continuar aplicando enquanto for necessário. E eu vou parar quando eu encontrar em cima o quê? O fatorial de n. E aqui vai ficar c elevado a n vezes e elevado a cx. E esse limite aqui vai dar zero. Porque n é constante. N fatorial. Né? Isso aqui é n fatorial. Isso aqui é tudo constante em função de x. Só quem explode aqui é o denominador. Tá? Então isso aqui dá zero. Isso, por que eu fiz essa parada? Tá? Porque dado n natural, vírgula, né? Você tem isso. Daí, é o seguinte, ó. Aí você observa o seguinte. Se o P é positivo, se o P é positivo, se o P é positivo, então o P ele está entre, ele é menor que ou igual ao seu teto e maior que o seu teto menos 1. São os inteiros. O teto de um inteiro, o teto de um número real é o menor inteiro maior que ou igual a ele. Tá certo? Daí, você vai ter o seguinte. Quando você pegar x elevado a p sobre e elevado a cx, tá certo? Isso aqui, se o x é maior que ou igual a 1, a função, se o x for maior do que 1, a função exponencial ela é estritamente crescente, se o x é maior do que 1. Como eu tenho isso aqui vai ser menor do que x elevado ao teto de p sobre e elevado a cx. Isso aqui vai ser maior do que zero, qualquer que seja o x maior do que 1. Daí você tem isso.
Não, se o x é maior do que 1, porque sim, é menor ou igual, porque isso aqui é menor ou igual. Tá certo. Tá certo? Ok, menor ou igual. Então, pelo teorema do confronto, onde P, qualquer que seja x maior do que 1, onde, não esqueça que o teto de P é o número natural não nulo. Logo, como o limite de x elevado ao teto de P sobre x elevado a P, com x tendendo a mais infinito. É elevado a cx, desculpa. É elevado a cx. Obrigado. Como isso aqui é zero, tá? E você tem essa limitação. Isso aqui é zero por causa disso. O teto de P. Como isso aqui é zero, tá certo? Tem-se, pelo teorema do confronto, né? O limite da constante é zero, então o que está no meio, que é o limite de x elevado a P sobre o quê? Sobre e elevado a cx, com o x tendendo a mais infinito. Isso é zero. Tá? Isso é zero. Então está demonstrado em qualquer caso. Não tem cálculo número, falando de fatorial, o senhor disse que existia fatorial até dos racionais. Existe fatorial de qualquer real maior do que menos 1. É. A gente fez quanto? Agora. Tá? É hoje. É uma das aplicações da integral imprópria. Tá? É o seguinte teorema. Primeiro você vai ter a seguinte proposição, ó. Seguinte proposição. Tá acompanhando aqui, ó? Tá? Proposição é o seguinte. Se P é maior do que menos 1, então essa integral imprópria aqui, ó, que é a integral imprópria de 0 a mais infinito, de elevado a menos x é elevado a menos x vezes x elevado a p dx. Essa integral aqui, lembrando que quando p é zero, né, fica só a integral de e elevado a menos x, tá certo? Tá? Quando p é zero, tá? Fica só a integral de e elevado a menos x. Essa integral aqui, ela converge se o p é maior que menos 1. Essa integral converge se o p é maior do que menos 1. Então, vamos dar uma prova disso. Ó. Prova. Prova. Tá? Hã? Linha? Não. Vou começar daqui para usar espaço. Olha aqui, ó. Tá? Observe o seguinte, ó. Tá? Primeira coisa, dado P real, tá certo? Quem é o limite de E elevado de x elevado a p dividido por E elevado a x sobre 2. Quem é o limite de x elevado a p dividido por E elevado a x sobre 2? Com x tendendo a mais infinito. Isso aqui é zero. É zero por esse resultado, ó. Ó. Esse resultado aqui. O C, no caso, é 1/2. Mas se uma função, o seu limite em mais infinito é zero, significa que a partir de um número positivo, todos os seus valores são menores do que 1. Tá?
Daí, do fato desse limite aqui ser zero, existe C positivo, tal que x maior do que C, o x maior que é igual a C, implica que isso aqui, x elevado a P, sobre E elevado a x sobre 2, isso aqui é menor do que 1. É verdade. Se isso aqui é verdade, quando eu multiplico os dois lados por E elevado a menos x sobre 2, continua sendo maior do que 1. Mas quando eu multiplico os dois lados por E elevado a menos x sobre 2, isso aqui fica E elevado a menos x vezes x elevado a P, isso é menor do que E elevado a menos x sobre 2. Menor. Hã? Não, isso é menor. Menor. Epsilon igual a 1. X maior ou igual a C é menor do que 1. Se for menor ou igual, mas é menor porque se eu pegar epsilon igual a 1 meio, existe um C, tal que x maior ou igual a C, isso aqui é menor do que 1 meio. Isso é menor ou igual a 1 meio, é menor do que 1. É menor, é o epsilon. Ah, não, mas aqui é maior. Olha, mas se para x maior do que C, pega x maior do que C sobre 2. Né? Pega x maior do que C sobre 2. Então, x maior do que C. Entendido? Tá certo? Então, você tem isso aí. Isso aqui é maior. Tá? Desculpa, se é maior do que C, pega C mais 1. Né? Se for maior... Bem, se for maior igual funciona também, tá? Aí basta pegar o C mais 1, né? Se for maior do que C, pega o C mais 1, né? Então você tem isso aqui. Aí, observe o seguinte, ó. Como a função f de x igual a quê? A E elevado a menos x. Desculpe. Como? Antes disso é o seguinte. Como? Cadê o outro? Essa integral aqui, ó. A integral de quê? Vou pegar o seguinte. Como a integral de C a mais infinito de E elevado a menos x sobre 2 dx, como essa integral converge, tens que... Por que essa integral converge? Por causa aqui, ó. Tá certo? Você poderia trocar aquele C só por ela para ficar igual? Assim? Não precisa não. Você não se apega às letras. Se apega ao significado. Olha a proposição. Vou trocar não. De propósito. Você entender. Tá certo? Tá certo? A luz daqui, o A dali é o C. E quem é o C? Quem é o C? O A pode ser real, ó. Tá certo? É o C qualquer, a real. E o C, quem é o C? Quem é? Menos 1 meio. Então, como essa integral converge? Pelo teste da comparação. Por que pelo teste da comparação? Porque isso aqui eu sei que é maior do que zero. Então, é o teste da comparação na integral imprópria. Essa função aqui é menor do que essa em todo o intervalo C mais infinito. Ó. Em todo esse intervalo aqui, tá? Em todo esse intervalo aqui, essa função, tá? Essa função é maior do que zero e menor do que essa. Como essa daqui, a sua integral imprópria, converge nesse intervalo, a integral de C a mais infinito, de quê? É elevado a quê? Menos x sobre 2 dx, tá certo?
Desculpe? E elevado a menos x vezes x elevado a b. Isso. Não, deixa eu só concluir. Essa integral aqui. Essa integral aqui converge. Tá certo? Encerra aí.